Quantos deputados você viu agirem parabenizando o Eduardo? Quantos? Cadê? Cadê os deputados? Desaparecidos. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Quero falar sobre essa questão do Eduardo presidente, porque o Eduardo disse, o Paulo Figueiredo é o cérebro, mas eu sou o coração. E o Eduardo é, de fato, a pessoa que abre portas, que se dispôs a abrir mão de tudo que tinha no Brasil para fazer esse trabalho. E, de fato, não dá para deixar de reconhecer o trabalho incansável do Eduardo Bolsonaro pelo Brasil, tanto em termos de resultado, como em termos de renúncias pessoais. Em termos de renúncias pessoais, o Eduardo abriu mão de muita coisa para estar aqui onde ele fazendo isso por vocês. Se não tem a capa da Veja, coloca a capa da Veja aí para mim, por favor, Bruno. Se não tiver, pede para a produção pegar. Nós tivemos vários veículos botando o Eduardo Bolsonaro. Hoje, o UOL coloca, não sei se tem a UOL. O UOL colocando... eu mandei no grupo de pauta também o UOL. Enquanto isso, vocês digam no chat o que vocês... Abriram? Não fizeram porra nenhuma do que eu pedi, né? Não se tem enquete, está aberta a enquete, eu quero uma enquete aberta. Você acha que Eduardo Bolsonaro deve ser o candidato a presidente da direita? Caso Jair não possa? Cadê? Pedi enquete, não botaram enquete. Hoje a produção está comendo mosca. Respondam você que está no chat, comentem. Acham que Eduardo Bolsonaro deveria ser o candidato a presidente do Brasil? Sim. Não temos enquete. Finalmente, o UOL. Possível, coluna da Letícia Casado, estava na home do UOL. Possível sanção dos Estados Unidos a Moraes fortalece projeto de Eduardo à presidência. O UOL falando. O UOL. Eu queria a capa da Veja. Botaram a enquete? Botaram, agora. Tem uma enquete no Paulo Figueiredo Show, tem uma enquete. Se você concorda que Eduardo deveria ser presidente ou não. Me mandem aqui, pessoal da produção, como é que tá indo o resultado da enquete, porque eu quero saber. Bota a foto da capa da Veja para mim, por favor. Eu publiquei um artigo no X e no canal do Paulo Figueiredo Show, que teve algumas centenas de milhares de visualizações, e eu quero ler aqui para você. Bota a foto do Eduardo Bolsonaro na capa da Veja, por favor, gente. Aí. O que eu escrevi? É natural que o Eduardo Bolsonaro esteja se cacifando como o grande líder político deste momento no Brasil. E com isso tenha ganhado a dimensão política de presidenciável, tornando-se de forma natural o primeiro da fila caso o pai esteja impedido de concorrer. Isso é importante. Há outros grandes nomes na direita, mas no fim das contas não se trata apenas de pedigree, ou seja, não basta ter o sobrenome Bolsonaro, ou até mesmo o preparo e amadurecimento que eu testemunhei de perto nos últimos anos. Quem entendeu a origem do problema e diagnosticou corretamente a solução foi o Eduardo. Agiu, aliás, na contramão das orientações dos aliados. Houve quem dissesse publicamente que não desejava ajuda dos Estados Unidos. Aqui eu estou me referindo especificamente, por exemplo, ao Nicolas, numa participação no Patrick Bet-David. O Nicolas, que é um grande deputado,
figura maravilhosa, promissora, um dos melhores comunicadores que nós temos, diagnosticou o problema errado e a solução de forma equivocada. Quem diagnosticou de forma correta? O Eduardo. Eduardo, no entanto, teve convicção, apesar dos conselhos mal dados, inclusive do Jair, que não queria que o Eduardo viesse para os Estados Unidos. Eduardo teve convicção. Mais do que isso, esteve disposto a se sacrificar pessoalmente, se exilando, abrindo mão do próprio mandato e de todos os benefícios. Tudo isso para tentar algo que todos diziam ser impossível, reconhecendo, inclusive, a improbabilidade de sucesso em uma tarefa jamais tentada. Estava e está disposto a talvez nunca mais voltar à própria pátria e abrir mão de uma eleição certa para o Senado. Aguentou a chacota e o escárnio, inclusive dos aliados, pelas costas. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. De cabeça erguida. Vieram os primeiros resultados e nos próximos dias virão outros. Essa é a jornada do herói. Carl Jung chamou isso de um arquétipo profundo inscrito no inconsciente coletivo. O herói é aquele que sente o chamado, atravessa um limiar, mergulha no caos e no desconhecido, enfrenta provações que o transformam, encontra aliados e mentores e então encara o dragão. O dragão pode ser o sistema, o Leviatã, o tirano, o impossível. O dragão pode ser até calvo. É uma luta que exige coragem, fé e renúncia, mas somente quem entra na caverna escura, onde todos têm medo de entrar, tem a chance de encontrar o tesouro. Joseph Campbell detalhou isso melhor do que ninguém. O herói não é o mais forte, nem o mais popular. É o que está disposto a atravessar a dor, o exílio, a dúvida e seguir, mesmo sem garantias. Quem vence o dragão é o herói. E quem não entrou na caverna não recebe nada. Não importa quantos seguidores tenha, quantos likes consiga. A recompensa, o tesouro, a princesa, a redenção, só é dada a quem foi até o fim. E é assim em todos os mitos, religiões, histórias e civilizações. A Globo e o sistema perceberam isso, instintivamente. Por isso saíram do escárnio e da perseguição para agora o silêncio. Pararam de falar do Eduardo. Perceberam que estavam dando a ele uma dimensão épica, quase mítica, devida. Seus comentaristas agora fazem contorcionismo para minimizar o seu papel. Tudo virou obra agora das Big Tech. O problema é que parte da própria direita também entendeu o que está acontecendo e, por ciúmes ou cálculo político, tenta diminuir, fingir que não viu. E repetem as mesmas coisas ditas pela esquerda. É meio patético, mas previsível. A política exige estômago, e por isso que eu quero distância. Ver amigo, pessoas que admiro, os políticos e líderes promissores e competentes, evitando dar os louros a quem merece por pura mesquinharia, é enojante. E é enojante a palavra que eu uso aqui. Eu mandei uma mensagem não respondida, já tinha mandado uma, mandei outra, uma mensagem não respondida, de novo, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Nicolas, porque não há explicação sobre o silêncio dele sobre essa matéria. O secretário de Estado dos Estados Unidos falando desse anúncio do Departamento de Estado sobre restrição de visto e nada. Tudo bem, você estava errado a respeito de que não devia ser pedido ajuda dos Estados Unidos. Tantos outros, vocês acharam que não ia dar em nada, vocês erraram. Faz parte, eu também já errei. Mas ver o silêncio diante do sacrifício alheio, enojante. Enojante. Felizmente, é inútil. O arquétipo do herói é irresistível para as massas e mais forte do que qualquer narrativa fabricada. Os autores do que está vindo à tona não poderão ser apagados. Para os menos distraídos, por exemplo, quem assiste o Paulo Figueiredo Show, já está claro. Por enquanto, Brasília já está chacoalhada, mas esse é só o começo. E não tem a ver apenas com o julgamento de Jair Bolsonaro. A luta nunca foi por isso. Eu sei, eu estou na trincheira
ombro a ombro. E oro por duas coisas: pela união entre os que amam a liberdade, com o reconhecimento do herói que mais fez por ela, e para que o outro lado tenha bom senso, porque se não tiver, talvez seja inevitável. Teremos que queimar a floresta inteira para pegar o bandido de Burma. Como é que tá o resultado da enquete aqui? Alguém me manda, por favor, que eu não consigo abrir aqui. Já temos Carla Zambelli, eu vou chamar a Carla Zambelli em 1 minuto. Cadê o resultado da enquete? Ninguém pode me mandar? Acho que eu consigo abrir aqui pela tela do segundo retorno. Eu tô curioso, genuinamente curioso. – 93% das pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show apoiam Eduardo Bolsonaro para presidente. 93%. Não é nenhuma pesquisa do Datafolha, mas é um resultado absolutamente avassalador. 93%. 93%, sim. E não fiquem, não é para ter raiva do Nicolas, falar mal do Nicolas. Não, cara, eu volto a dizer, o Nicolas é um cara do bem. Não sei porquê, aí eu fico com medo de ter vaidade, do que ter. Ele deve ter um ponto de vista. O Nicolas é sempre uma pessoa que age de forma muito racional, mas eu não estou nem falando só dele. Quantos deputados você viu agirem parabenizando o Eduardo? Quantos? Cadê os deputados? Desaparecidos. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.